todos os meus irmãos, paz e graça seja com todos, meus prezados e amados irmãos, que o Senhor conceda-nos graça e a sua misericórdia. Irmãos, nesses últimos dias tem ressurgido um tema que estava meio adormecido no meio adventista do sétimo dia, que é a questão do Rei do Norte e o Rei do Sul. Nós iremos, dentro da Palavra de Deus e dentro dos dados históricos de nossa igreja, sabermos realmente quem é o Rei do Norte. De acordo com a Palavra de Deus, a Bíblia e o Espírito de profecia, e aquilo que os nossos pioneiros nos primórdios entenderam, pois nós sabemos que o Rei do Norte representa o papado, a Babilônia espiritual, enquanto o Rei do Sul representa o paganismo, o comunismo, certo? E ali está dentro a maçonaria. Mas tem surgido algumas polêmicas por falta de estudo da Bíblia e do Espírito de profecia. O que é que tem acontecido conosco, Adventista do sétimo dia, nesses últimos dias? Nesses últimos dias, o povo de Deus, ele se encontra dormindo. A maioria não tem estudado, não tem se debruçado sobre a Bíblia e o Espírito de profecia, assim como fez os pioneiros no surgimento desse movimento. Então, por isso tem entrado muitas heresias dentro de nossa igreja. E nós iremos, pela graça de Deus, fazer essa série de vídeos e outras séries de vídeos mostrando, alinhando a verdade aonde realmente ela deve estar. Nós iremos dar início com Testemunhos para Ministro. Nós iremos ler o livro Testemunhos para Ministro, a página 112, que nos fala o seguinte: o Espírito de Deus tem iluminado cada página dos escritos sagrados, cada página, do Velho ao Novo Testamento. Olha só, mas há aqueles sobre os quais pouca impressão eles fazem. Ou seja, a Bíblia tem sido iluminada, mas ela tem causado impressão na mente de poucos adventistas. Ou seja, a maioria está voltado para a especulação. A maioria está voltado, eu chamo hoje de pescadores de aquário. O que é isso? São os grupos de WhatsApp, etc. Aqueles textos, recortam aqueles textos e um fica jogando para o outro, um jogando para o outro, e hoje as pessoas têm perdido muito tempo. Mas, continuemos. Por serem imperfeitamente compreendidos, olha só, por serem imperfeitamente compreendidos, ou seja, a Bíblia não tem sido compreendida, ela tem sido estudada e compreendida de modo imperfeito, diz a Bíblia, diz o livro. Ela diz mais: havia sacudidura, olha, uma sacudidura, Amós 9:9, havia sacudidura pela introdução de falsas teorias. Ela diz aqui que iria acontecer uma sacudidura no meio adventista por falsas teorias, ou seja, teorias humanas. As pessoas iriam se afastar do assim diz o Senhor, da Bíblia e do Espírito de profecia, e entrar na linha da especulação, certo? Não iriam dar crédito à Bíblia e o Espírito de profecia. Diz mais. Ela diz: esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma. Ela chama de quê? Leitor superficial. Lê a Bíblia e o Espírito de profecia de forma superficial. Ou seja, a maioria do povo de Deus hoje nem mais livros tem. Eles preferem estudar através do celular, os textos em PDF. Eu prefiro me debruçar em cima dos livros físicos, marcar, grifar, vira a página, torna a voltar de novo, põe o joelho no chão, torna a voltar de novo. Uma leitura íntegra. Esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, eles não estão ancorados em parte nenhuma. São como areia movediça. Olha só. Escorregam para qualquer posição para agradar à tendência de seus sentimentos de amargura. Então aqui diz que pessoas que têm aquela tendência, ele creu naquela forma,
o eu dele almeja aquilo ali, então os estudos é baseado no eu acho, naquilo que eu prefiro, naquilo que eu acho mais correto, naquilo que eu acho mais perfeito. Nós devemos estudar a Bíblia e o Espírito de Profecia, aceitar o que a Bíblia e o Espírito de Profecia fala. Não importa se a Bíblia e o Espírito de Profecia vai contra as minhas opiniões. Não importa se vai contra aquilo que eu aprendi. Ellen G. White, ela diz que nós temos muito que aprender e muito que desaprender. Então, por isso, devemos nos achegar a Deus como uma criança, pronto para ser ensinado e guiado por Deus. Então, aqui nós estamos falando de uma sacudidura, né? Ela diz mais. Olha só, Daniel e Apocalipse devem ser estudados. Mais interessante que ela vem falando aqui de leitores superficiais, de uma sacudidura que está acontecendo hoje por falsas teorias, muita heresia entrando em nosso meio. Aí logo após ela cita Daniel e Apocalipse, ou seja, o que nos dá a entender aqui, não a entender, mas o que é correto aqui, que está escrito, é que essa apostasia por falsas teorias seria relacionado à má compreensão dos livros de Daniel e Apocalipse. Ou seja, as pessoas iriam introduzir tanta especulação nos capítulos de Daniel e Apocalipse, e ela diz aqui que iria trazer para o nosso meio uma sacudidura por falsas teorias. Isso é o que tem acontecido com a crença em dizer que o Rei do Norte é a Turquia. Certo? Onde nós encontramos a Turquia nesses últimos dias? Quais são os eventos? O que é importante? Qual o cenário da Turquia para o povo de Deus nesses últimos dias? Daniel e Apocalipse devem ser estudados, bem como as outras profecias do Velho e Novo Testamento. Ela diz, a luz aonde? Ela diz, a luz, sim, luz em vossas habitações. Daniel e Apocalipse, a luz para nós nesses últimos dias. Uma luz que irá nos guiar rumo à vereda da justiça. Ela diz, por isso devemos orar. Olha só, por isso devemos orar. O Espírito Santo, brilhando sobre as páginas sagradas, abrir-nos o entendimento para que possamos saber o que é a verdade. Então, quando o povo de Deus estiver desejosos de que a Bíblia e o Espírito de Profecia molde suas vidas, quando estivermos desejosos de aprender da Bíblia, somente da Bíblia e do Espírito de Profecia, comparando versículo com versículo, capítulo com capítulo, então, olha só, com oração e jejum, porque a Bíblia, Daniel e Apocalipse, assim como foi escrito, será entendido. Lágrima, jejum e oração, pois somente dessa forma será compreendido o livro de Apocalipse, certo? Mas a maioria não parte por esse lado. Ela diz mais, lede o livro de Daniel, recapitular ponto por ponto. Olha só, a história dos reinos ali apresentados. Então ela nos diz aqui que devemos dar ponto por ponto. Capítulo 2, comparar com capítulo 3, capítulo 4. Capítulo 2, comparar com capítulo 7. Capítulo 7, comparar com capítulo 8. E não podemos isolar um capítulo do outro. Um capítulo, certo? Traz luz sobre o outro capítulo. Um capítulo é o desenrolar de outro capítulo. Um versículo é o desenrolar de outro versículo. Então, para nós entendermos Daniel capítulo 2, nós agora vamos ampliá-lo em capítulo 7. O capítulo 8 é o desenrolar do capítulo 7. E como podemos desligar o capítulo 11 do capítulo 12? Como podemos desligar o capítulo 11 do capítulo 10? Ela diz mais.
A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para os últimos dias. Olha só, a luz que Daniel recebeu de Deus é para a igreja de Deus, para aqueles que vivem nos últimos dias. As visões que ele viu à margem do Ulai e do Hiddekel, os grandes rios de Sinear, estão agora em processo de cumprimento, e logo ocorrerão todos os acontecimentos preditos. Ou seja, as profecias que o profeta teve na beira dos dois rios estão em processo de cumprimento. Ou seja, Daniel capítulo 11 está hoje se cumprindo, e nós precisamos entender, compreender qual é o versículo do capítulo 11 que hoje está em andamento. Nós precisamos ter a compreensão. Não podemos isolá-lo, certo? E também não podemos, só porque um pioneiro acreditou daquela forma, nós não podemos de forma nenhuma fazer da carne o nosso braço forte. Devemos examinar por nós mesmos, comparando versículo com versículo. O capítulo 10, o versículo 14 diz assim: agora eu venho a ti para fazer-te entender o que cairá sobre o teu povo nos últimos dias. Olha só. Pois ainda a visão é para muitos dias. Ou seja, Daniel aqui, a palavra de Deus está nos dizendo que o capítulo 11 de Daniel, o capítulo 10 é uma introdução do capítulo 11. E ele está nos dizendo que o capítulo 11, o seu final, é para o fim dos dias. Ou seja, então nós encontramos aqui o capítulo 11, que logo chegamos ao capítulo 12. Então, o capítulo 12 é uma conclusão do capítulo 11. Ali vem falando sobre o libertamento do povo de Deus. Então, a entidade que está no capítulo 11, com certeza, é aquele poder que sempre perseguiu o povo de Deus. E o povo de Deus será livrado, de acordo com o capítulo 12, das mãos da entidade, daquele ser do Reino do Norte do capítulo 11. Então, de forma nenhuma, isso aqui vai se encaixar dentro da Turquia. Existem 4 linhas principais em Daniel 11, e essas 4 são geralmente paralelas em conteúdo. Daniel capítulo 10 ao capítulo 12 formam uma única narrativa profética, sendo que o capítulo 10 é introdutório e o capítulo 12 é a conclusão. A visão em si não é relatada, apenas sua interpretação. E esta interpretação é dada em linguagem literal. Então nós olhamos e vamos tirar nossas dúvidas, né, dentro da palavra de Deus. A matéria anunciada pelo anjo é a experiência do povo de Deus nos últimos dias, de acordo com o versículo 14 do capítulo 10, que para os judeus significa o tempo depois da vinda do Messias, e inclui o período de tempo que entendemos com as mesmas palavras, ou aquela porção dos 2.300 dias atribuído à igreja cristã, conhecida por Paulo como tempos dos gentios, e com ênfase nos eventos que ocorrerão no final deste período. Foi especialmente esta parte das profecias de Daniel que foi selada, com o entendimento dos judeus, selada com toda a probabilidade, através do uso deliberado de linguagem ambígua. As diferenças de opinião sobre os versículos finais do capítulo deve-se à ambiguidade e ao fato de que alguns dos eventos ali profetizados ainda estão no futuro.
A primeira metade do capítulo trata do Israel literal e seus inimigos, da Canaã terrena e do santuário e da primeira vinda de Cristo. A segunda metade do capítulo está relacionada com a igreja cristã e seus inimigos, a Canaã celestial e o santuário, e o segundo advento de Cristo. Aqui nós encontramos esse comentário do pastor Raymond, foi um grande teólogo em nossa igreja, escrito na década de 1950. Demos continuidade aos nossos comentários e estudos. Mas quem reconhece os avisos dados pelos sinais dos tempos, que passam tão rapidamente? Que impressão eles causam nos mundanos? Que mudanças podemos ver em sua atitude? A atitude deles não é diferente da dos antediluvianos. Absorvidos em seus negócios e prazeres mundanos, os contemporâneos de Noé não entenderam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Será que isso está acontecendo conosco? Eles receberam advertências celestiais, mas se recusaram a ouvir. Da mesma forma, hoje, o mundo, não dando atenção às advertências de Deus, está correndo para a ruína eterna. Não só o mundo, mas quase todos no meio adventista do sétimo dia. Meus prezados irmãos, a nossa introdução aqui desse texto foi de Testemunhos para Ministro, falando sobre uma sacudidura por falsas teorias. Nós estamos vivendo hoje no período da apostasia ômega, alfa e ômega. Nós estamos vivendo num período de muita sagacidade. Outrora nós estávamos focados sobre tudo o que estava acontecendo no meio do movimento adventista do sétimo dia, organizacional, olhando para as apostasias e as heresias promovidas pela liderança de nossa igreja. E logo Deus começou a levantar pessoas. Essas pessoas começaram a se intitular de movimentos leigos, mais tarde de verdade presente. Satanás observou isso, observou que ele poderia agora enganar o remanescente de Deus através dos movimentos de sustento próprio, daqueles que se dizem da verdade presente. Por quê? Porque ele agora viu que todos estavam esclarecidos, focados para os erros que estavam vindo da organização, da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia de nossa igreja. Então hoje, o perigo não é somente vindo lá da organização. O nosso maior perigo está hoje vindo dos movimentos de sustento próprio, daqueles que se dizem da verdade presente. Pois nada de verdade presente tem. Porque a maioria não estuda, não pesquisa, não busca uma consagração a Deus. A maioria simplesmente gosta de agitação, certo? De excitamento. Não estão dando uma mensagem de reforma e reavivamento. Pois não devemos desvincular o reavivamento da reforma de forma nenhuma. O espírito guerreiro agita o mundo. A profecia contida no 11º capítulo do livro de Daniel está quase totalmente cumprida. Muito em breve se cumprirão as cenas de angústia descritas pelo profeta. Ou seja, Ellen G. White aqui no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, ela coloca toda a turbulência que está acontecendo hoje em nosso mundo. Ela diz, o capítulo 11 de Daniel está quase findando. Ou seja, que nós estamos vivendo hoje no versículo de 40 a 45 do capítulo de Daniel. E ela agora liga o capítulo 12, o versículo 1 e 2 a 3, o tempo de angústia, com o final do capítulo 11 de Daniel.
Então, nós sabemos muito bem, certo? Ellen G. White, ela diz, lá no livro Grande Conflito, ela diz assim: quando é que os pecados de Babilônia irão chegar aos céus? Ela diz bem claro, está bem aqui, vamos ler esse texto, interessante, para nós podermos... Ela diz assim: a respeito de Babilônia, no tempo referido nesta profecia, declara-se: os seus pecados se acumulam até o céu, e Deus se lembrou da iniquidade dela, encheu a medida de sua culpa, e a destruição está pronto a cair sobre ela. Mas Deus ainda tem um povo em Babilônia, e antes de sobrevirem seus juízos, esses fiéis devem ser chamados a sair, para que não sejam participantes de seus pecados e não incorra nas suas pragas. Então, capítulo 12 de Daniel está dizendo para nós que a entidade, o poder perseguidor do capítulo 11 de Daniel, o rei do norte, é que vai trazer a grande perturbação mundial. E que quando ele estiver com a sua sorte selada, quando os seus pecados se acumularem até o céu, isso acontece quando os Estados Unidos da América decretar uma lei dominical, diz a palavra de Deus, ali seus pecados se acumulam até o céu. Deus agora se levanta, Miguel vai se levantar, certo? Para castigar o poder do capítulo 11 de Daniel. E com certeza não é a Turquia, com certeza é o papado, é a Babilônia espiritual. Em geral, os adventistas do sétimo dia sustentam que o cumprimento do versículo 45 ainda está no futuro. As palavras sábias proferidas pelo pioneiro adventista Tiago White em 1877 sobre o cuidado a ser tomado na interpretação de profecias não cumpridas ainda são bons conselhos hoje. Vamos ver, abre aspas. Na interpretação de profecias não cumpridas, onde a história não é escrita, o aluno deve apresentar a sua exposição sem muito dogmatismo, para que não se perca no reino da fantasia. É o que está acontecendo hoje, muitos estão no reino da fantasia. Ah, não, porque o pastor A.T. Jones disse que a Turquia é o rei do norte, ou porque Uriah Smith falou, ou porque está escrito no livro Estudos Bíblicos dos nossos pioneiros. Irmãos, a maior parte dos nossos pioneiros, no final dos tempos, no meio da igreja em diante, erraram muito. E um deles, um dos principais que mais errou, foi Uriah Smith, que rejeitou e se colocou como um principal empecilho entre o povo de Deus e o derramamento da chuva cerúlea. Existem aqueles que pensam mais na verdade futura do que na verdade presente, são chamados futuristas. Eles veem pouca luz no caminho em que caminham, mas pensam que vê uma grande luz à sua frente. As opiniões sobre a questão do Oriente são baseadas em profecias que ainda não se cumpriram. Isso aqui é um comentário de Tiago White. Nesses casos, devemos andar com cuidado em nossas definições. Devem ser cuidadosas para não sermos achados tirando os marcos que foram firmemente estabelecidos no movimento. Então, Tiago White aqui, no ano de 1877, se tratando da questão de Daniel e Apocalipse, ele diz aqui que foi estabelecido pilares
marcos, e que o povo de Deus agora deveria ter muito cuidado para não remover esses pilares, esses marcos. Diz mais: pode-se dizer que há um consenso geral sobre este assunto, e que todos os olhos se voltam para a guerra atual entre a Turquia e a Rússia, 1877 a 1878, como o cumprimento daquela parte da profecia que muito confirmará a fé no forte vindouro. Mas é perturbador imaginar qual será o resultado desse dogmatismo em relação às profecias não cumpridas, se as coisas não acontecerem como esperado, com tanta confiança. Tiago White, revista Herald, 29/11/1877. Então, Tiago White aqui está advertindo-nos, aquelas pessoas naquele período: olha, vocês tenham cuidado com os estudos que vocês estão fazendo, muito cuidado para não remover aquilo que foi estabelecido por meio de oração, jejum e humilhação diante de Deus. Continuemos. A questão oriental, terreno fértil para falsas profecias. Hoje eu lembro-me de, fiz uma vez uma portila, que o título era Mensageiros sem Mensagens. Ou seja, hoje muitos se dizem pregadores da verdade, muitos se dizem pregadores dizendo que estão pregando a verdade presente, mas a maioria está mais bagunçando do que ajudando. Por quê? Se não tem compreensão, se não tem iluminação divina, se não é respaldado pela Bíblia e o Espírito de Profecia, não faça isso. Muitas perturbações foram causadas pela questão ocidental, sim. E muitos adventistas do sétimo dia leais fizeram essas representações por causa de sua crença na questão oriental. Nosso único objetivo ao nos referirmos a esse fato é apontar a causa, para que possamos aproveitar hoje os erros de ontem. Seria difícil aprender com uma interpretação profética desacreditada pelos resultados dos eventos, do que com a questão oriental. Por 3/4 de séculos, desde que foi introduzido no movimento adventista, tem sido prolífico como produtor de falsas profecias. Então, nós estamos vendo aqui como os nossos pioneiros encararam a questão oriental. No início e por algum tempo após sua introdução no movimento adventista, por meio de Uriah Smith, a questão oriental era entendida como referindo-se a questões pertinentes à Turquia e ao Oriente Próximo. Ela apresenta uma grande ênfase entre nós no Extremo Oriente e que é de origem mais recente. A questão oriental não faz parte da crença original dos nossos pioneiros. Pelo contrário, é uma ilusão de seus ensinamentos. A visão denominacional inicial do Armagedon foi expressa por Tiago White em um editorial da revista Herald, em 21 de janeiro de 1862. Vamos ver o que o pioneiro Tiago White falou. A grande batalha não é entre nação e nação, mas entre a terra e o céu. E eu sempre acreditei, dentro do que Deus tem me mostrado da Bíblia e o Espírito de Profecia, que o Armagedon nunca será uma guerra entre nação e nação, mas é entre o conglomerado do diabo contra o povo de Deus. Este foi o ensinamento deste povo adventista
quando o anjo de Deus comissionou a serva do Senhor a escrever. Meu anjo acompanhante disse: ai daquele que mover um bloco ou um alfinete dessas mensagens. Primeiros Escritos 258. Esse ensinamento também foi incluído na mensagem inspirada do Espírito de Profecia que diz: é tão verdadeiro que temos a verdade quanto Deus vive. Então nós entendemos aqui que Ellen G. White nos fala, o Espírito de Profecia, que os ensinamentos, que as verdades que Deus trouxe a esse movimento, nos primórdios, em 1844, 43, 45, 46, 47, 1950, 1951, 52, 53, 56, aquilo que Deus revelou àqueles pioneiros através de jejum e oração, é a verdade presente. Não era, é a verdade presente. E naquele período, esses ensinamentos de que a Turquia é o rei do norte, os ensinamentos de que o Armagedon é uma guerra entre nação e nação, nunca havia passado pela mente dos nossos pioneiros. Mas ali eles acreditavam, Guilherme Miller e outros, tanto antes como após o desapontamento, que o rei do norte é o papado, é a Babilônia espiritual. Na divisão da Austrália foi afirmado que o rei do norte, que o rei do oriente refere-se às nações do oriente. Isso definitivamente não foi um bloco, nenhum alfinete. Da mencionada mensagem da irmã Ellen G. White, para essa interpretação errônea, que entrou em nossas fileiras muitos anos depois que essas declarações foram feitas. A declaração em Primeiros Escritos 258 foi realmente feita bem cedo, no movimento do Advento. O de Testemunhos para a Igreja, volume 4, 595, foi publicado pela primeira vez em 1881. Apenas Inspirados escreveu em 27 de novembro de 1883. Os grandes marcos que recebemos são imóveis. Imóveis, as verdades que foram recebidas naqueles primórdios. Esses pilares da verdade permanecem firmes, como montanhas eternas, imóveis a todos os esforços dos homens combinados com os de Satanás e suas hostes. Então, esses pilares são imóveis, ela escreveu em 1883. No livro A Mensageira do Senhor, Ellen G. White diz: o tempo e o lugar devem ser considerados. O tempo em que cada mensagem foi escrita deve ser considerada. Mas o que tem acontecido? A maioria das pessoas que se encontram hoje intituladas de verdade presente não toma em consideração esses textos e sai por aí despejando heresias. Pessoas que gostam de popularismo, excitamento, agitação, certo? E para onde isso vai nos levar? As verdades que nos foram dadas após o passar do tempo, em 1844, são tão certas e imutáveis como quando o Senhor as deu a nós em resposta a nossas orações sinceras. Sabemos que o que aceitamos é a verdade, ela diz. Nem mesmo o alfinete deve ser removido daquilo que o Senhor estabeleceu. Onde encontraremos segurança, a não ser nas verdades que o Senhor nos deu nos últimos 50 anos? É isso, por isso que nós, adventistas do sétimo dia, devemos examinar a Bíblia e o Espírito de profecia. Por quê? Ellen G. White diz: Deus me mostrou o passado, o presente e o futuro. Não foi Uriah Smith que foi o profeta da igreja. Não foi Jones ou Wagner
ou mesmo Josebeta, ou quem quer que seja, que foi o profeta dessa igreja, o Moisés espiritual, que nos transportou, atravessou-nos conosco pelo Mar Vermelho da decepção de 22 de outubro de 44. Não foi eles, foi o profeta Ellen White, a profetisa que nos conduziu a águas doces, que nos trouxe o maná. Essas declarações de confiança e certeza dadas pela serva do Senhor referem-se às mensagens dadas a este povo nos primeiros dias do movimento do advento e devem ser usadas como tem sido para apoiar o ensino que declara que um conflito militar entre o Oriente e o Ocidente é o que é descrito em Apocalipse 16, versos de 12 a 16, é um óbvio uso indevido das palavras inspiradas, porque esse ensino surgiu em nosso meio apenas alguns anos atrás, muito depois que essas palavras inspiradas foram escritas. Abre aspas. Temos que nos firmar na fé, à luz da verdade que nos foi dada em nossa primeira experiência. Fecha aspas, Obreiros Evangélico 302. E muitos estão se firmando em mensagens especulativas, jesuitistas, que foi introduzida no movimento adventista. Ah, porque Uriah Smith, ao lado dele tinha um anjo, onde está escrito? Aonde está escrito? Ah, porque Ellen White repreendeu Tiago White porque Tiago White não concordava com Uriah Smith nisso. Mentira, aonde está escrito? É mentira, não é verdade, é especulação. Aquele entre nós cujas mentes foram condicionadas pela propaganda polarizada, que apresentou apenas um ponto de vista, o ponto de vista errado, e pela repetição contínua que para alguns parece transformar uma apresentação errada em uma correta. Você pode ficar surpreso ao saber que antes da morte de Uriah Smith em 1903, a ideia de um conflito entre o Oriente e o Ocidente relacionado de alguma forma ao Armagedon nunca havia aparecido na literatura da igreja. Apresentando um estudo para estudantes de teologia intitulado A Origem do Armagedon Político-Militar, o pastor Raymond diz, abre aspas, 2 novos conceitos sobre o Armagedon foram apresentados após a sua morte de Uriah Smith, ou seja, a ideia de um Armagedon sendo essencialmente um conflito político-militar, e através do qual as nações do Extremo Oriente se tornaram os reis do Oriente, da profecia. Nenhuma dessas visões jamais ocorreu a Uriah Smith. Uma vez que essas ideias, abre aspas, nunca apareceram na literatura da igreja antes de 1903, elas não podem ser incluídas nas declarações feitas pela serva de Deus quando ela declara: ai daquele que mover um bloco ou um alfinete dessas mensagens. É tão verdade que temos a verdade quanto Deus vive. As verdades que nos foram dadas após o passar do tempo em 1844 são tão certas e imutáveis como quando o Senhor as deu a nós em resposta às nossas orações sinceras. Sabemos que o que aceitamos é a verdade. Nem mesmo um alfinete deve ser removido do que o Senhor estabeleceu. Onde encontraremos segurança a não ser nas verdades que o Senhor nos deu nos últimos 50 anos? Então nós iremos encontrar segurança onde? Nas verdades que Deus concedeu a essa igreja, nos primórdios, certo? Bem na sua mocidade da igreja adventista do sétimo dia.
Os pioneiros descobriram a verdade da última mensagem de Deus por meio de intenso estudo da Bíblia e oração sincera. Como a serva do Senhor declarou, muito de nosso povo não entende quão firmemente o alicerce de nossa fé foi estabelecido. A maioria hoje não entende mesmo. Acha que a verdade ela vai ser entendida e compreendida, ser humano chupando um picolé, né? Ou cheirando a esposa, ou brincando, dando tapinha nas costas um do outro. Não, não é dessa forma. Tudo que foi será. Como foi escrito o livro de Apocalipse, lágrima e sangue, jejum e oração. Como que foi escrito o livro de Daniel? Os sábios que entenderão são aqueles que buscam com jejum e oração, confissão, arrependimento, lágrima, desejo de conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Diz mais, muito de nosso povo não entende com firmemente o alicerce de nossa fé foi estabelecido. Meu marido, o irmão José Bater, o padre Peterson, o irmão Edson e outros que eram perspicazes, nobres e verdadeiros, estavam entre aqueles que depois que o tempo passou, em 1844, buscaram a verdade como se fosse uma pedra de ouro, né? Juntei-me a eles e estudando e oramos sinceramente. Muitas vezes ficamos juntos até tarde da noite e às vezes a noite toda, orando por luz e estudando a palavra de Deus. Então são coisas que não aconteceu com Urias Smith e eu com outros, e hoje não está acontecendo entre nós. Olhamos esses movimentos de verdade presentes que são estabelecidos hoje. Eu lembro-me, desde quando entrei na igreja adventista, tenho ouvido e visto muitas heresias, muitos agitamentos aqui no Brasil. Isso é muito agitamento, muitas falsas profecias. E Ellen G. White, ela diz lá no livro Ômega, ela diz lá, que não é de Ellen G. White, mas é um comentário dela. Ela diz que o Alfa, naquele período, ele estava tentando abarcar os jovens. E hoje o Ômega da apostasia, ele está também tentando abarcar os jovens. Por quê? Os jovens, ele tem uma virtude e também tem uma não virtude, que é a sua ingenuidade. Ainda não tem tanto conhecimento, maturidade. Mas se eles forem bem treinados, levados aos pés de Cristo, Ellen G. White diz lá no livro Educação, será um exército que abalará o reino do diabo. Então hoje Satanás está trabalhando em cima dessa juventude inexperiente, cativando-os para levar para o inferno. Diz mais, vez após vez esses irmãos se reuniam para estudar a Bíblia, a fim de compreender o seu significado e estar preparado para ensiná-la com poder. Quando chegaram ao ponto em seu estudo em que disseram, não podemos fazer mais nada, o Espírito do Senhor veio sobre mim. Fui levado em visão e uma aplicação clara das passagens que estávamos estudando foi dada a mim, com instrução de como devemos trabalhar e ensinar com eficácia. Uma linha de verdade que se estende desde aquela época até o momento em que entramos na cidade de Deus foi esclarecida para mim. E dei a outros a instrução que o Senhor havia me dado. Então, aqui nós estamos olhando como foi que as verdades foram estabelecidas. Como foi? Agora vem, mais tarde, Urias Smith, ou quem quer que seja, dizer que a Turquia é o rei do norte? Vamos desvincular Daniel 11, deixá-lo sozinho como se fosse
uma Bíblia à parte, é muita ingenuidade, é muita falta de sinceridade na palavra de Deus. Testemunho semelhante é dado em Obreiros Evangélico 317 a 318, onde diz: devemos afirmar-nos na fé, à luz da verdade que foi dada à nossa primeira experiência. Olha só, naquela época, deparamos com um erro após o outro. Ministros e doutores trouxeram novas doutrinas. Costumávamos examinar as Escrituras com muita oração, e o Espírito Santo revelava a verdade à nossa mente. Tem acontecido isso hoje em nossos dias? Então, esses grupos de verdade presente fazendo assim? Não, de forma nenhuma. Eu nunca vi esses grupos de verdade presente do Brasil mostrar uma série de palestras, tudo como se guarda e santifica o sábado. Eu nunca vi esses grupos de verdade presente fazer uma série de palestras sobre tudo sobre a expiação, como se faz expiação. O que me levou a iniciar os vídeos do YouTube na época, quando eu olhei uma série de palestras sobre os concertos, e ali um palestrante após o outro transmitindo uma heresia, transmitindo uma mensagem que não era parte dos concertos eternos. E eu falei, para aí, vamos levantar e vou dar também uma palhinha. Não é que eu tenha a verdade, sou dono da verdade, de forma nenhuma. Sou um dos principais pecadores, mas pela graça de Deus tenho buscado o conhecimento da Bíblia e do Espírito de Profecia somente com jejum e oração. Tem gastado e me gastado para adquirir essas verdades eternas. E aqui estou para defendê-la, certo? Como diz assim diz o Senhor. Vamos lá. Devemos afirmar-nos na fé à luz da verdade que nos foi dada a nossa primeira experiência. Naquela época, deparamos com um erro após o outro. Ministros e doutores trouxeram novas doutrinas. Costumávamos examinar as Escrituras com muita oração, e o Espírito Santo revelava a verdade à nossa mente. Às vezes passávamos noites inteiras pesquisando as Escrituras e buscando sinceramente a direção de Deus. Grupos de homens e mulheres piedosos foram reunidos para esse fim. O poder de Deus desceu sobre mim. Recebi a capacidade de definir claramente o que é a verdade e o que é o erro. Sim, senhor, irmãos. Assim que os pontos de nossa fé foram delineados, nossos pés foram colocados em um fundamento sólido. Aceitamos a verdade ponto por ponto, sob a demonstração do Espírito Santo. Eu costumava ser arrebatado em visão, e explicações foram dadas para mim. Ilustrações de coisas celestiais e do santuário me foram dadas para que fôssemos colocados onde a luz brilhasse sobre nós com raios claros e distintos. Aqui nós olhamos a palavra de Deus. Então hoje vamos estar crendo em heresias? Vamos ser pescadores de aquário? Recebendo grupos, textozinho de WhatsApp, em vez de estar nos debruçando, em vez de estarmos marcando, estudando, folheando a palavra de Deus, como poderemos fazer isso? Temos que ir para o que está escrito. Nenhuma questão oriental, nenhum Armagedon militar surgiu dessas longas designações de estudo da Bíblia e súplica por luz do céu. Ao contrário, o Armagedon foi visto não entre nação e nação, mas entre a terra e o céu. Assim veio a luz da verdade quando o Senhor permitiu que os pioneiros comparassem Escritura com Escritura, deixando a Bíblia como seu próprio expositor. Então hoje a maioria não é mais a Bíblia e o Espírito de Profecia que é o expositor. Ah, é o irmão tal, foi fulano tal, foi o pregador tal. Não. É assim diz o Senhor.
está escrito, comparando o capítulo 1 com o capítulo 2, vendo as suas intimidades entre um capítulo e outro. No entanto, este princípio divino e confiável para entender a interpretação da palavra profética colocada pelos pioneiros da mensagem não era um método que deveria ser usado permanentemente entre nós, porque Urias Smith, que aceitou a mensagem quando jovem de 20 anos, em 1852, ele estabeleceu um padrão para permitir que eventos normais influenciassem a interpretação da profecia. Olha só o método de estudo que Urias Smith desenvolveu. Esse jovem não compartilhava da difícil experiência cristã e do profundo estudo da Bíblia dos primeiros pioneiros. Empunhando uma caneta educada, ele confiou mais em um intenso estudo exegésico do que dos primeiros protestantes, como fica evidente em seu livro. Perto do fim de sua vida, ele expressou a um amigo íntimo que não havia encontrado tempo para um estudo profundo de profecia, por causa de seus deveres como editor da Review, acrescentando que outros depois dele teriam o alegre privilégio de descobrir novos raios de luz que escaparam de sua própria busca. Fecha aspas. Com certas questões políticas relacionadas à Turquia e à Rússia, etc., sem um processo de comparação de escritura com escritura, ele decidiu que a Turquia era o rei do norte, porque, por meio desse procedimento, ninguém poderia ter chegado a essa conclusão. Mas com a queda da Turquia, parecia iminente. Isso lhe parecia ser cumprimento de Daniel, capítulo 11, versículo 45. Esse sistema de permitir que notícias de jornais ou eventos atuais determinassem a interpretação profética era um estranho afastamento de métodos empregado pelos pioneiros e pelo espírito de profecia, pois eles confiavam exclusivamente na Bíblia para apresentar suas próprias exposições. Tiago White e outros pioneiros, comparando a Escritura com a Escritura, não apenas presumiram que o poder descrito em Daniel 11 era o papado, pois essa era a única conclusão que se pode tirar de permitir que a Escritura se explique. Mas naquela época o papado era considerado morto, e portanto Urias Smith escreveu, abre aspas, a tentativa de alguns de introduzir o papado aqui está tão longe da realidade que sua consideração não precisa dos testes. Daniel e Apocalipse. Olha só, o passar dos anos tem vindicado a posição mantida pelos pioneiros, inclusive Tiago White, pois o papado hoje se elevou a grande altura de influência entre as nações. É motivo de grande alegria que muitos de nossos líderes e estudantes da Bíblia estejam comparando a Escritura com a Escritura, assim como nossos pioneiros fizeram. E agora acredito que é o papado e não a Turquia que está sendo referido. De Daniel capítulo 11. Ou seja, Urias Smith, ele não olhou para um futuro, para o espírito de profecia. Naquela época ele olhou o papado que havia acabado de receber uma ferida de morte. O papado basicamente estava morto. E ele não viu, não entendeu a profecia e ver que a ferida seria curada. Certo? Que a ferida seria curada. O papado havia recebido um golpe de morte do rei do sul em 1798, ou seja, a maçonaria, o comunismo naquela época. E ali recebeu uma ferida de morte.
Mas a Bíblia mostra que a ferida seria curada e que o papado iria de novo ressurgir para ter o controle mundial. Meus prezados irmãos, nós iremos encerrar por aqui esse primeiro vídeo, essa introdução. Que o Senhor nos conceda a graça, o perdão e a direção do Espírito Santo, para que nós possamos sair desse buraco de apostasia e entendermos que o Rei do Norte não é Turquia ou qualquer outra nação, mas representa o poder papal, a Babilônia espiritual, que vai chegar ao fim quando Miguel se levantar, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Que o Senhor nos perdoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.